de guerra. Nós não podemos baixar a guarda, amém? Nós não podemos parar de lutar, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de adorar o nome do Senhor, porque no tempo dele a cura, o descanso, a recompensa vem sobre as nossas vidas, amém? Você pode aplaudir novamente o nome do Senhor? Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém. Glória a Deus, estamos aqui em mais um culto de cura e libertação, culto de celebração ao nome do nosso Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade aqui nessa tarde. Agradeço meus pastores que estão em Vilhena, irão ministrar a ceia do Senhor ali amanhã. Agradeço os nossos pastores amados que estão aqui nessa tarde, nossos obreiros que estão ombrando aqui nesse culto. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos aqui nessa tarde. Quem nos acompanha pela live, sejam muito bem-vindos. E o Senhor tem uma palavra para nossas vidas nesta tarde, amém? Glória a Deus. Quero dizer que você não veio aqui nessa tarde por acaso. Você crê nisso? Você não veio aqui nessa tarde simplesmente cumprir uma agenda da IBN Mensagem da Cruz, mas Deus tem algo para falar ao seu espírito nessa tarde. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia! Quantos que crê que a Bíblia é a palavra do Senhor? Quem crê que a Bíblia é a palavra do Senhor? Aleluia! Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Às vezes a gente abre um texto nas Sagradas Escrituras e fala: Senhor, me dá a revelação da tua palavra aqui. Porque muitas vezes a gente não tem o super dom da pregação, igual o pastor Célio, o pastor Cleito, os homens da pregação. Mas irmãos, a palavra de Deus por si só, ela prega para nós. Aleluia, você crê nisso? A palavra de Deus por si só, ela prega, ela nos ensina. Ela tem algo para ministrar ao nosso espírito. A única coisa que nós precisamos é abrir o nosso coração, deixar que a palavra de Deus acesse o nosso espírito, para que haja transformação genuína nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nessa tarde diz assim, em Atos capítulo 3, do verso 1 a seguir, diz assim: glória a Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acrescentara. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, papai, que acabamos de ler. Senhor, a tua palavra, ela é viva. Senhor, a tua palavra é verdadeira, papai. A tua palavra, meu Deus, nos ensina, papai. E nós abrimos o nosso coração aqui nesta tarde e te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez.
O Senhor já falou conosco aqui nessa tarde, papai. O Senhor já visitou os nossos corações através das ministrações da Tua palavra e dos Teus louvores. Mas nós te pedimos agora de uma forma especial, papai. Toca o nosso espírito com a Tua voz. Toca o nosso espírito com a Tua palavra. Senhor, que essa palavra, meu Deus, ache lugar em nós, papai. Meu Deus, e opera em nós, papai, aquilo que apraz o Teu coração. Papai, nós te damos liberdade nesta tarde. Te damos liberdade, Jesus. Faça em nós o Teu querer, ó Pai. Faça no nosso coração o Teu querer aqui neste lugar. Papai, desbloqueia a nossa mente. Senhor, tudo aquilo que vem trazer distração, bloqueio na nossa mente, seja repreendido agora, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Nós declaramos, papai, a nossa mente livre, o nosso espírito livre, papai, para ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta tarde, em nome de Jesus, amém e aleluia. Você pode tomar o seu assento agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler o capítulo 3, do verso 1 ao 10 do livro de Atos. E quando nós lemos o livro de Atos, nós observamos que há nele o registro de uma igreja, da igreja primitiva, uma igreja que está ali vivendo em ação, uma igreja que experimentou o poder do Espírito Santo de Deus e agora se tornou uma igreja atuante. Uma igreja que prega com o poder de Deus, uma igreja que cura os enfermos através da ministração da palavra pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus Cristo. Uma igreja agora que opera milagres, uma igreja que opera maravilhas. E Atos dos Apóstolos, esses primeiros 3 capítulos aqui, eles vão estar sendo escritos, focados no poder do Espírito Santo de Deus. Esses 3 primeiros capítulos aqui estão escritos com foco naquilo que o Espírito Santo havia de fazer na vida dos apóstolos, aquilo que o Espírito Santo havia de fazer através da vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. No capítulo 1 do livro de Atos, se você for ler aqui, você vai observar que ele vai ter um enfoque principal sobre a espera do Espírito Santo. O capítulo 1 de Atos, ele vai mostrar os apóstolos de Jesus Cristo esperando a promessa, esperando o Espírito Santo de Deus. Quando você lê o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai observar esse Espírito Santo vindo. Você vai ver o Espírito Santo descendo sobre aquelas 120 pessoas, eles sendo cheios, eles sendo tomados por esse poder de Deus. Mas quando você vê o capítulo 3 do livro de Atos, você observa que os apóstolos já estão sendo capacitados. Eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles já foram cheios do Espírito Santo, e agora eles já estão operando sob o poder do Espírito Santo. Aleluia! E aqui nesse capítulo 13 que nós acabamos de ler, nós observamos aqui nos versículos de 1 a 10, o primeiro milagre público após a descida do Espírito Santo. O primeiro milagre realizado após o derramamento do Espírito Santo de Deus. Pedro e João aqui, eles não eram mais homens comuns. Eles não eram homens comuns, eles não eram somente os seguidores de Jesus Cristo, mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles estavam lá em Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo na vida deles. E quando eles se dirigem ao templo para orar, eles encontram um homem coxo de nascença, diz a palavra, um homem aleijado de nascença, que era deixado diariamente à porta do templo para pedir esmola. A Bíblia diz que ele era deixado à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmolas. E essa porta
chamada da Porta Formosa. Era uma porta, uma das principais entradas do templo. Era uma grande porta, uma porta feita de bronze, uma porta caríssima, muito ornamentada, e era a porta do templo de Jerusalém. Segundo os historiadores, aquela porta tinha mais ou menos 20 metros de altura por 10 metros de largura. Todas as pessoas que precisavam ir ao templo provavelmente deveriam entrar pelaquela porta, porque era a entrada principal do templo. As pessoas tinham que ir lá orar, elas entravam pelaquele templo. Se elas issem ao templo oferecer sacrifício, era por ali que eles deveriam entrar. Era um local de grande movimentação, um local de grande fluxo de pessoas, e era por ali que essas pessoas entravam. E esse homem aleijado de nascença, ele ficava ali à beira dessa grande porta, todos os dias, pedindo esmola, aproveitando aquele fluxo de pessoas para pedir esmola, para ganhar o seu ganha-pão. E isso naquela época era algo natural, porque em Israel havia várias pessoas pedintes, várias pessoas pedindo esmola, vários mendigos, por todos os lugares que havia grande fluxo de pessoas. E aquele homem se colocou naquele lugar para pedir esmola. Mas naquele dia esse homem foi achado por Deus. Quantas vezes aquele homem estava na beira daquela porta? Quantas vezes ele sentou? A Bíblia diz que diariamente ele ia para aquele lugar. Alguém levava ele diariamente e o colocava na beira daquela porta. Mas nesse dia específico, esse aleijado, ele foi encontrado por Deus. Aleluia! Havia uma data marcada por Deus para ter um encontro com aquele aleijado e o Senhor mudar a história dele. Agora 2 homens cheios do Espírito Santo estavam indo ao templo orar. E ao passar pelaquela porta, eles olharam para aquele homem. E eles não viram aquele homem como uma simples estatística. É mais um pedinte. Aqui em Israel tem vários. Esse aqui é mais um. Vamos entrar para orar. Eles não viram. E eu lendo essa palavra, eu falei: Senhor, quantas vezes João e Pedro deveriam ter ido ao templo orar? Quantas vezes eles foram lá? Porque era comum orar. Os judeus naquela época tinham os horários fixos para orar. O dia começava a contar a partir das 6 horas da manhã. Então 6 horas da manhã era a primeira hora, 9 horas da manhã era a terceira hora, meio-dia era a sexta hora, e 3 da tarde era a nona hora. Então eles estavam indo 3 da tarde orar. E eles avistaram esse homem. Mas agora esses homens cheios do Espírito Santo não viu somente um pedinte à beira da porta, mas eles viram um homem que precisava do favor de Deus. Querido, sabe que Deus ministrou no meu coração nessa tarde? Que uma das características de um homem de Deus, uma das características de uma mulher de Deus, é justamente essa sensibilidade espiritual. Será que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Será que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Olha a sensibilidade que depois que esses homens receberam o batismo com o Espírito Santo, eles entram no templo e eles avistam uma pessoa que precisa do milagre. Avista alguém que precisa do favor de Deus. Nós precisamos buscar essa sensibilidade espiritual para nossas vidas. E esse aleijado, ele foi encontrado por Deus. Deus tinha preparado algo sobrenatural e eterno para a vida dele. E Deus usou quem? Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Deus ministrou no meu coração que o Senhor deseja usar Pedros e Joões, cheios do Espírito Santo de Deus, para transformar tantas vidas que estão aí fora precisando do favor de Deus.
Quantas vezes nós passamos por pessoas que precisam do agir de Deus, pessoas que precisam de ter suas vidas transformadas, mas nós não temos a sensibilidade espiritual de falar de Deus. De falar de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida é que Deus não está interessado nos diplomas que nós temos. Deus não está interessado. Deus não está preocupado se você fez teologia ou deixou de fazer. Deus não está preocupado se você tem uma boa eloquência para pregar, se você tem um bom vocabulário para pregar. Deus não está preocupado. A única coisa que Deus quer de mim e de você é um coração sensível para falar do amor deles e transformar vidas. E neste texto, nós vamos observar algumas coisas importantes que vai despertar a nossa fé nessa tarde. A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto aqui é o cenário da mudança. É o cenário em que essa história aconteceu. Nós vamos observar aqui Deus agindo num cenário totalmente comum. Deus operando uma obra incomum, algo sobrenatural, num cenário comum. Veja bem, versículo 1 e 2, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para lhe pedir esmola aos que entravam. Algo comum. Pedro e João estavam indo ao templo orar, porque era a hora nona, era a hora de oração dos judeus. Os judeus tinham tempo fixo para orar. Orava na hora primeira, na hora terceira, na hora sexta, e orava na hora nona, na hora... Enfim, eles oravam, eles tinham horário. Então era algo comum que estava acontecendo. Não estava acontecendo nada de extraordinário. Eles simplesmente estavam indo para o templo porque era a hora de ir para a igreja. Era o horário certo. Observamos aqui que Deus, Ele usa nossas rotinas comuns. Deus, Ele usa o nosso dia a dia comum para realizar grandes milagres. Quantas vezes a gente quer que aconteça algo extraordinário? A gente acha que Deus vai realizar milagre num grande evento da igreja, na vinda de um super pregador. Não, Deus realiza milagre numa rotina comum do nosso dia a dia. Na nossa rotina comum, Jesus, Ele é o mesmo. Era comum. No nosso dia a dia, nós podemos ser também instrumentos usados por Deus para mudar a vida de alguém de uma forma extraordinária. Um dia comum Deus pode te usar. Um dia de trabalho, um dia na sua família, uma reunião qualquer. Deus pode te usar para mudar poderosamente a vida de alguém. Outra coisa que nós podemos observar nesse cenário é que esse homem, ele estava à beira da porta. Ele estava à beira da porta. A palavra de Deus diz no versículo 2: era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta. Todos os dias, esse homem era colocado na beira da grande porta. Daquela porta maravilhosa, daquela porta esplendorosa, chamada de Porta Formosa. Todos os dias alguém colocava aquele homem sentado lá para pedir as suas esmolas. Era um dia comum para aquele homem também. Mas na vida desse homem havia algo que nós olhamos e vemos que era o que dificultava talvez o seu milagre. Esse homem, ele estava na beira da porta, mas ele não estava dentro do templo. Ele estava lá na beirada, mas ele não estava dentro do templo. O Luciano está lá na beirada, ele não está dentro. Quando aquele homem estava na beirada, ele ouvia falar de milagres no templo. Ele ouvia falar da palavra de Deus no templo. Ele ouvia falar do poder de Deus no templo. Mas ele não estava no templo. Ele não estava dentro.
Ele só estava na beirada. Ele ouvia, mas ele não participava. E esse cenário, essa situação, ela simboliza pessoas que muitas vezes estão perto de Deus, mas não estão em Deus. Porque você está perto de Deus é uma coisa, outra coisa é você estar em Deus. Em Deus é você estar com Deus. Porque esse homem ouviu tudo, mas ele não experimentava da plenitude espiritual. Ele estava lá fora ouvindo, ele estava lá fora entendendo, mas ele não podia, ele não entrava para participar da plenitude espiritual que estava acontecendo dentro daquele templo. E muitas vezes, pessoas que precisam de um milagre, elas estão à beira da porta. Elas ouvem falar de Deus, elas ouvem falar da palavra de Deus, mas elas não decidem entrar para estar com Deus. Elas não decidem entrar para estar em Deus. E esse é o motivo do Senhor não operar milagre na vida de muitas pessoas. Porque não basta somente eu ouvir falar sobre Deus, é necessário eu estar em Deus, eu estar com Deus. E a porta formosa, ela representa uma limitação. A porta formosa, ela representa uma divisão entre a miséria humana, entre o pecado do homem e o milagre de Deus. Ele ficava lá fora, na beira da porta, mas havia uma porta, havia uma parede, e era necessário ele entrar pelaquela porta para viver os milagres que Jesus tinha para a vida dele. A palavra de Deus em João 10:9 diz assim: eu sou a porta, diz Jesus Cristo, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia! Eu sou a porta, diz o Senhor Jesus, e se alguém entrar por mim, será salvo. Ei, todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas, ela sempre está condicionada a uma decisão da nossa parte. Sempre. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, mas há uma condição para isso. Você quer realizar um milagre? Você precisa entrar pela porta. Você quer que Deus opere um milagre na sua vida, uma bênção na sua vida? Você precisa entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Existem muitas pessoas ouvindo falar sobre Deus, mas essas pessoas vivem paralisadas. Essas pessoas vivem enfermas espiritualmente, porque ainda estão na beira da porta. Como está a sua vida espiritual? Você está dentro? Você está em Deus? Vivendo Deus? Lendo Bíblia? Jejuando pelo menos uma vez por semana? Orando, clamando a Deus e tendo essa comunhão com Ele? Porque Deus, o maior desejo que Deus é que você saia da porta. O maior desejo de Deus é que você se levante para Ele curar você de todas as suas enfermidades, de todas as suas dores, para te curar de toda paralisia espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você está na beira da porta ou você está dentro do templo? Muitas pessoas estão paralisadas na beira da porta por traumas espirituais, por dores do passado. Nós ouvimos aqui esses dias sobre isso. Muitas pessoas estão à beira da porta por causa de vícios, por causa de pecados. Mas hoje o Senhor, Ele nos convida a entrar. Ele nos convida a ter essa comunhão com Ele. Essa semana eu conversei com uma mulher que eu conheço há muito tempo, e ela está passando uma luta terrível, terrível. Eu compartilhei na quinta-feira de manhã. E eu disse a ela assim: você não vai vencer essa luta se você não tomar uma decisão de ir para a casa do Senhor e firmar um compromisso com o Senhor. Ela falou: Dalva, minha casa ninguém quer Jesus. Eu falei: pois é, mas se você for para Jesus, você vai se tornar uma porta de salvação, e Deus vai entrar através de você na sua casa, e Deus vai operar uma obra poderosa na sua vida.
ela disse para mim: se eu contar a minha vida para o pastor Cleiton, ele não deixa eu ficar nessa igreja, porque eu tenho muitos problemas. Olha o que Satanás ministra na mente de uma pessoa, gente. Essa pessoa precisa de Jesus, precisa de uma libertação. E Satanás ministra na mente da pessoa que ela não é digna de estar na igreja, ela não é digna de estar na presença de Jesus. Essa pessoa disse para mim que ela vai mudar a vida dela para depois ela vir para Jesus. Eu falei: você está enganada, porque você não tem poder para mudar a sua vida. Quem muda a nossa vida é Jesus Cristo. E se você ficar em casa, você não vai experimentar o milagre de Deus. São pessoas que estão paralisadas na beira da porta. Paralisadas à beira da porta. Nós podemos observar nessa palavra também que aqui, nesse texto, há um pedido da parte desse aleijado, e também há a resposta de Deus. Esse homem aleijado, diz a palavra, ele estava ali todos os dias pedindo esmola. E quando ele viu no meio da multidão vindo Pedro e João, eles iam entrar no templo, ele os abordou no intuito de ganhar dinheiro, no intuito de ganhar umas moedas de Pedro e de João. O pedido principal desse aleijado era moedas, era algo, era alguma bonificação. Mas Deus, através desses dois homens cheios do Espírito Santo, Deus entregou para aquele homem o seu milagre, e entregou para aquele homem algo valioso e eterno, que foi a sua salvação. E muitas vezes nós pedimos coisas tão superficiais para Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas tão pequenas para Deus. Às vezes a gente critica esse aleijado. Fala: mas ele pediu dinheiro, ele era aleijado, ele podia ter pedido a cura. E nós, muitas vezes nós pedimos isso, coisas superficiais para o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é algo grandioso. O que o Senhor quer fazer através das nossas vidas é algo grandioso. Pedro não tinha dinheiro, Pedro não deu àquele homem recursos materiais, mas Pedro deu a ele o poder no nome de Jesus. Pedro não deu a ele as moedas que ele queria, mas Pedro deu a ele a cura no poder do nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus Cristo, ela é suficiente para nos curar. A autoridade no nome de Jesus Cristo, ela é suficiente para nos libertar. Ela é suficiente para salvar vidas, para restaurar casamento, para restaurar qualquer situação. Muitas vezes nós estamos tão focados em coisas materiais, fazemos campanha para Deus nos dar coisas, para Deus abrir portas, e muitas vezes Deus fala: isso é pequeno para você. Isso é pequeno demais. Eu quero te dar algo sobrenatural, eu quero te dar algo grandioso, mas não é algo que vai ser passageiro, não é algo que vai ser finito, mas eu quero te dar algo que será para a vida eterna. Aleluia. Nós vimos aqui nesse texto também a ação através da fé gerando milagres na vida desse homem. Uma ação através da fé gerando milagre na vida desse homem. Veja que o versículo 7 diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E tomando pela mão, Pedro tomou ele pela mão direita, ele se levantou, imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram.
Pedro estendeu a mão para esse homem. O estender a mão de Pedro simboliza a cooperação de Deus em realizar o milagre nas nossas vidas. Deus sempre está com a mão estendida para mim, para você, para operar o nosso milagre. Mas o homem, ele respondeu com fé. Como foi que ele respondeu? Ele se levantou. Quando ele se levantou, ele ainda era coxo. Quando ele se levantou, ele ainda era impossibilitado de se levantar. Mas a fé daquele homem fez com que ele se levantasse. E diz a palavra que quando ele se levantou, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Deus quer operar milagre nas nossas vidas. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que o milagre nas nossas vidas vem mediante uma ação que nós temos diante de Deus. Deus não opera milagre sozinho, não. É necessário um passo de fé nosso em direção ao Senhor. Tiago 2,17 diz assim: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está o quê? Morta. Está morta. Eu tenho fé. Aí fico lá, deitadona no sofá. Eu tenho fé que Deus vai operar na minha casa. Eu fico de boa dentro de casa. Tem gente que é assim, ainda manda mensagem para você: ora lá para mim, ora lá para Deus restaurar. Orar o quê? É um passo de fé. Você está com o casamento ruim? Vem para a casa do Senhor. Você está com problema com seus filhos? Vem para a casa do Senhor. Ajoelhe aos pés do Senhor. Você precisa que uma porta se abra? Vem para a casa do Senhor. Entra na presença do Senhor. Faça uma campanha sozinha da madrugada, 3 às 4 da manhã. Faça algo, porque Deus já está com a mão estendida para operar o milagre. Aleluia! Deus já está com a mão assim pronto para operar o milagre na sua vida. Mas às vezes está precisando dessa ação. Uma ação. Alguém precisa de um milagre aqui nessa tarde? Deus já está com a mão estendida. Deus já está com a mão estendida. Para de pedir para Deus providenciar. Ele não vai providenciar nada. Já está providenciado. Já está pronto, diz o Senhor Jesus. Já está feito. Já está tudo preparado. Mas cadê o seu passo de fé? Cadê a sua ação? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta, diz a palavra do Senhor em Tiago 2,17. Deus sempre está pronto. Deus sempre está pronto para agir. E Deus quer agir. Deus quer agir. Deus quer agir, mas Ele espera uma resposta de fé. E a resposta de fé que nós damos a Deus é uma ação. Fé sem ação não vira nada. Não vira nada. Você precisa de um milagre? Tira o pé do chão. Faça uma campanha. Faça uma campanha de oração nas madrugadas. Deus falou comigo isso essa semana. Ainda falei pro Orne, eu preciso falar com você e com os meninos. Deus falou comigo, faça uma campanha de oração. Faça um propósito de oração. Você quer um milagre? Vai fazer um propósito com a sua família para Deus operar um milagre. Ação, porque já está pronto no mundo espiritual aquilo que você precisa. Aleluia. Queridos, a fé não é apenas uma crença. Eu creio. Pelo amor de Deus, eu acho que Deus não aguenta. A gente não aguenta, imagina Deus. Eu creio que vai dar certo. No tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus já chegou, amém? Não existe o tempo. Para de colocar a responsabilidade na mão de Deus, porque não é dele. Essa responsabilidade não é de Deus. Se Deus quiser, Deus já quer. No tempo de Deus, o tempo é agora. Vamos agir, amém? Aleluia. O milagre desse coxo aconteceu no ato que
que ele se levantou. O seu milagre vai acontecer a hora que você se levantar. Aleluia, aleluia. Porque muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos nos levantar. Esse coxo poderia ter falado: não, como é que eu vou levantar? Pedro, com a mão estendida, levanta. Ele falou: não tem como levantar, não. Você não sabe que eu estou aqui há tantos dias? Você já passou por aqui tantas vezes? Me viu sentado aqui pedindo? Sabe que eu sou aleijado? Como é que eu vou me levantar? Não tem como eu me levantar. Ou você me dá dinheiro, se você não tem, eu vou, ou não, vou continuar pedindo aqui. Ele poderia ter dado essa resposta, mas ele se levantou, e o milagre aconteceu na vida dele. A fé verdadeira nos leva a nos levantar. A fé verdadeira nos leva a nos mover, mesmo que as coisas pareçam impossíveis. Tem alguma situação que para você é impossível? Levante-se. Levante-se em oração. Levante-se em consagração. Levante-se em abstinência de alguma coisa que você gosta muito. Tira da sua vida, tira a rede social, tira da sua vida qualquer coisa que lhe custe, mas se mova. Ainda que doa, ainda que seja difícil para você, ainda que lhe custe algo, mas se mova, porque Deus quer te ver de pé. Deus quer operar na sua vida, e Deus está esperando justamente de você esta ação para operar o milagre na sua vida. Esta ação. Pare de colocar a responsabilidade nos ombros de Deus, porque não é dele, é sua. Ai, eu quero que Deus... Já está pronto. Amém? Já está pronto. Já é tempo de Deus. Já é o tempo de Deus na sua vida. Se mova. Se mova. Deus te chamou para quê? Deus já te chamou para quê? Deus falou isso comigo. Eu não estou pregando aqui. Eu estou pregando porque Deus pregou para mim. Deus te chamou para pregar a palavra. Se mova. Vai estudar a palavra para Deus te usar. Deus falou que você vai ser obreiro na casa do Senhor. Se mova, procura o pastor, procura alguém. Se mova para você ser um obreiro nessa casa. Deus te falou que você vai ser um empresário, que vai te dar vai abrir uma porta, que vai te prosperar. Se mova, faça algo. Faça algo e Deus vai ministrar no seu coração aquilo que você deve fazer, o caminho que você deve trilhar. E mais uma coisa que nós vemos nesse texto é o resultado desse milagre. Deus, através da ação desse homem, Deus operou o milagre na vida dele. E agora nós podemos observar aqui o resultado desse milagre. Olha o versículo 8, diz assim: de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! O resultado desse milagre foi ele entrar no templo com os discípulos, com os apóstolos. Entrou saltando e louvando a Deus. A cura do aleijado o fez entrar no templo. Antes ele estava na beira da porta, agora ele está entrando no templo. E detalhe, entrando como? Saltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Resultado de um milagre. Aquele que vivia sentado na beira da porta e pedindo, agora ele entra saltando e adorando o nome do Senhor Jesus, para toda aquela assembleia ver. Adorando em voz alta para todo aquele povo ver. Aquele que era carregado por outras pessoas, agora anda sozinho pela igreja, pelo templo, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Que ele estava testemunhando em público o poder que Deus tinha operado na vida dele. Ele estava dando testemunho do grande milagre, da grande cura que Deus fez na vida dele. Interessante que o que Deus fez na vida dele foi no físico, que curou as suas pernas, mas também foi no espiritual, porque agora, ao invés de pedinte, ele se tornou um adorador. Aleluia! Ele se tornou um adorador do Senhor. Ele se tornou um homem cheio de Deus.
E essa é a cura verdadeira que o Senhor tem para nossas vidas. Deus não só tem curas físicas, Deus não só tem bênçãos físicas e materiais para liberar sobre as nossas vidas, sobre a vida de pessoas que nós amamos. Não é só isso. Deus também quer que essas pessoas sejam libertas, sejam restauradas e se tornem verdadeiros adoradores do nome dEle. Aleluia! E o propósito do milagre de Deus nas nossas vidas é que o nome de Deus seja engrandecido em nós. E o nome do Senhor foi engrandecido na vida daquele aleijado, porque quando ele entrou pela porta, diz o versículo 9, que diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Aquele povo tudo viu, todo aquele povo viu ele entrando, louvando e adorando a Deus. E o propósito do milagre nas nossas vidas é esse: é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós. O propósito do milagre de Deus nas nossas vidas é nos aproximar cada vez mais de Deus. Que tipo de milagre você busca? O milagre que você busca visa te aproximar mais de Deus? O milagre que você busca visa glorificar o nome de Deus na sua vida? Porque se assim não for, Deus não vai fazer. O milagre que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida é para engrandecer o nome dEle, é para glorificar o nome dEle, é para que as pessoas olhem para você e não te vejam mais como um mendigo que estava na porta. É para que as pessoas olhem para você e não te vejam mais, te conhecer mais pelo seu pecado, pela aquela mulher problemática, aquele homem endividado. Não, o milagre que Deus quer fazer na sua vida é para que as pessoas olhem para você e te reconheçam pelo seu milagre. Olha esse homem restaurado, olha essa mulher curada, olha essa mulher restaurada. Aleluia! Aleluia! Continue crendo. Continue crendo. Continue buscando a Deus. Tome hoje uma decisão de ter uma ação, e Deus vai operar um milagre na sua vida. Irmão, sabe o que às vezes eu observo? Vem tantos pregadores, nós temos tantas palavras de Deus através da vida dos nossos pastores, dos homens, das mulheres de Deus que sobem nesse altar, tanta coisa, e quando eles vão pregando, a vontade é de sair correndo de dentro da igreja e resolver a nossa vida. Você já esteve assim? Ai, vontade de acabar aquele seminário porque eu quero fazer um cronograma de oração em nome de Jesus. Eu agora vou ler a Bíblia e agora eu vou jejuar umas 2 vezes. A gente fica doido. Você não vê a hora de acabar para você arrumar a sua vida. E sabe o que acontece muitas vezes? Chega na segunda-feira, nada muda. Já observou isso? Nada muda. Continua a sua vida, suas oraçõezinhas meia boca, seus jejunzinhos meia boca, suas leiturinhas para cumprir muitas vezes o cronograma da igreja, mas nada muda. Sabe por quê? O pastor Cleito falou aqui no domingo, porque nós não deixamos Deus acessar o nosso espírito, para realmente nós termos a mudança que nós precisamos de ter. Porque muitas vezes nós deixamos apenas a palavra acessar a nossa mente, e quando ela toca a nossa mente, ela toca só as nossas emoções. Então nós ficamos emocionados. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar, eu quero ser diferente, mas nós não tomamos uma atitude. Agora, quando a palavra de Deus acessa o nosso espírito, ela nos leva a ter uma ação. A ter uma ação. Deixa eu te falar, Deus espera uma ação da sua parte, viu? Amém? Deus espera uma ação da sua parte. A partir de hoje, não espere para amanhã não, porque amanhã vai esfriar no seu coração. A partir de hoje, pontue para você qual vai ser a ação que você vai ter para mudar a sua vida, para mudar esse quadro, para mudar essa história, em nome de Jesus.
E algo que nós vimos aqui é que foi isso, o testemunho desse homem. Ele foi um testemunho que glorificou o nome do Senhor Jesus. No versículo 9 e 10 diz assim: e viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração. Olha isso. Quando o povo viu que era ele, aquele mendigo que estava à porta, eles se encheram de admiração e assombro por saber que isso havia acontecido com ele. O milagre se tornou um testemunho público. Talvez muitas pessoas cortavam a volta daquele homem. Ih, lá vem, ó. Todo dia esse homem está aqui na beira do templo. Vou até passar por aqui, porque hoje ele vai me pedir de novo. Então, ou pediu ontem. Toda hora da oração ele está aqui na beira do templo. Eu vou até passar por aqui, outra vez pelaquela outra porta, mas eu não vou entrar por lá, porque lá vem ele pedir novamente. O povo sabia das necessidades daquele homem. E isso pode acontecer muitas vezes conosco. Muitas vezes as pessoas podem cortar caminho de mim, de você. Sabe por quê? Porque lá vem ela falar dos problemas do casamento dela para mim. Meu Deus, eu vou até sentar para não ouvir. Lá vem contar as lamúrias da vida, porque às vezes as pessoas cortam a volta da gente, porque sabe o tipo de problema que nós carregamos. Como diz essa mulher, falou para mim: se eu for naquela igreja e eu contar os meus problemas, o pastor não me aceita lá, por tantos problemas que eu tenho. Mas a vida daquele homem, ela teve uma mudança radical. A vida do coxo teve uma mudança radical, porque antes ele era reconhecido por causa disso, por ser coxo. Mas agora ele é reconhecido por um homem que recebeu um milagre da parte de Deus. A igreja conhecia ele porque ele pedia na porta do templo. Agora a igreja toda pôde contemplar ele entrando, saltando, gritando, andando e glorificando a Deus, porque ele recebeu um milagre da parte de Deus. Aleluia! E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar que você será conhecido, você será conhecida, não pelos problemas que você tem, não pelas deficiências que você tem, mas você será reconhecido pelo grande milagre que Deus vai fazer na sua casa, pelo grande milagre que Deus vai fazer na sua vida, pelo grande milagre que Deus vai fazer na sua história. Aleluia! Aleluia! O nosso testemunho é a ferramenta mais poderosa para pregar a palavra de Deus para alguém. Porque ela não se torna uma pregação vazia. O nosso testemunho, a nossa mudança de vida é a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter para falar do amor de Jesus para outras pessoas. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele precisa tornar-se conhecido por outras pessoas. E eu te pergunto nessa tarde: a sua história consegue impactar a vida de alguém? Consegue? Se você sentar na frente de uma pessoa e você contar a sua história de mudança, essa pessoa vai ver Jesus na sua vida? Vai ver? Houve mudança na sua história? Houve mudança na sua vida de quando você conheceu Jesus para cá? Porque se não houve mudança, então Jesus não entrou. Jesus não entrou. Ou você não entrou no templo. Você precisa entrar. Você precisa deixar Jesus operar. E eu quero concluir nessa tarde. Esse homem da porta formosa, esse aleijado que estava na beira da porta, ele representa muitas pessoas. Ele pode me representar e ele pode representar você também. Esse homem, ele pode representar uma pessoa que estava sem força. Esse homem pode representar uma pessoa que estava sem expectativa de vida.
uma pessoa que estava sem esperança, uma pessoa que dependia dos outros. Esse coxo, ele pode representar alguém que precisa muito de Deus, alguém que precisa muito de um milagre de Deus, alguém que precisa entrar pela porta para verdadeiramente ter esse contato com Deus. Alguém que até hoje ouviu alguém dizer sobre Deus, mas esse homem representa alguém que precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Esse homem, ele representa também alguém que precisa urgentemente do agir de Deus na sua vida. Esse homem, ele representa alguém que talvez espera pouco de Deus, espera pouca coisa, talvez umas moedinhas, mas é alguém que Deus quer derramar algo sobrenatural sobre a vida dele. E eu quero que você se coloque de pé nessa tarde. Quero chamar a Caís.